Olá, pessoal, tudo bom? Paulo Matos, um prazer enorme estar falando aqui com vocês novamente. Hoje é um tema que parece um tema antigo, né? Por que a gente vai falar de duelo? Ninguém mais faz duelo, né? Mas a gente precisa falar sobre esse assunto porque é alguma coisa que ainda acontece nos tempos atuais, só que de uma outra forma. Bom, então vamos lá, vamos ver aqui onde que começou, onde que começa essa história, né? Primeira coisa mais importante que a gente precisa pensar é o seguinte. Antes de começar a falar do tema, queria falar de onde que está esse tema, se você quiser acompanhar com a gente aqui. Está em O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 6, né? Onde está a lei de destruição, e as perguntas 757 a 759, tá bom? Então você pode pegar o Livro dos Espíritos para acompanhar a gente aqui. Eu coloquei as perguntas e respostas, mas, né, se você preferir acompanhar com o livro, dá tempo de você pegar aí e voltar para cá, tá bom? Depois dá uma pausa no vídeo aí, pega seu livro e retorna rapidinho. Então vamos lá. Do que trata, né, a lei da destruição, onde está inserido esse tema do elo? A gente sabe que o nosso progresso, para a gente poder evoluir, para a gente se desenvolver, a gente precisa destruir algumas coisas, né? Por exemplo, os meus hábitos ruins, os meus vícios. A natureza em si, por exemplo, para uma flor nascer, ela precisa destruir a semente, né? Para a gente poder achar um diamante bruto, eu preciso destruir uma pedra, quebrar uma pedra, entrar numa caverna. Então, para eu ter papel, eu preciso destruir fibras vegetais. Ou seja, a destruição ela faz parte da construção. A destruição ela faz parte do nosso processo evolutivo, quando nós usamos os recursos de forma adequada para o nosso progresso. É claro que tem muita destruição desnecessária, tem muita destruição excessiva, né? Muitas pessoas ainda conservam hábitos de consumo que vão muito além das suas necessidades, o que acaba causando uma destruição desnecessária. Mas a gente está no processo de evolução sempre buscando, né, esse caminho do que é realmente necessário, o que é supérfluo. E quando a gente fala de destruição, por exemplo, a gente também fala de destruição do corpo, né? Nosso corpo ele vai envelhecendo, 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 até a hora que o nosso fluido vital ele acaba, né? E a gente então, o corpo físico perece, e o nosso espírito continua existindo. Então, o nosso corpo também chega uma hora que ele vai ser destruído, né? Para virar, devolver os elementos químicos para a natureza e então virar outra coisa no futuro. Mas o nosso espírito ele permanece, nosso espírito ele não é destrutível, nosso espírito não tem fim. Então, por que essa preocupação tão grande de falar da lei de destruição, né? Por que Kardec estava preocupado com isso? Antigamente, muito antigamente, um pouco antes ali da época de Kardec, inclusive, Kardec também, na época de Kardec já não era tanto assim, né? As pessoas tinham o hábito de se desafiarem para um duelo para defender a sua honra. Vou até passar aqui, ó. A gente está falando um pouquinho do que é o duelo, né? Para defender a sua honra. As pessoas tinham o hábito de fazer um duelo para se vingar, né? Para buscar a justiça diante de algo que a pessoa considerava como injusta. E normalmente alguém aceitava esse duelo para defender a sua própria honra, né? E muitas vezes ele, mesmo sabendo que seria mais fraco, mais incompetente, né, naquele tipo de duelo que ia acontecer, que poderia ser um duelo por arma de fogo, poderia ser um duelo de espadas, um duelo de luta, né, luta sem armas, né, com o próprio corpo, enfim, tinham vários tipos de duelo. Então as pessoas elas muitas vezes entravam nesse duelo, mesmo sabendo que tinham grandes chances, né, de perecer, de perder a própria vida, porque se não entrasse naquele duelo, teria que conviver com a vergonha de ter recusado um duelo para o resto da sua vida. Graças a Deus esses valores estão mudando, né? As pessoas foram adquirindo mais consciência, fomos tendo câmaras de justiça, advogados, né? Negociações para a gente poder realmente resolver algumas disputas, né? Mas a gente ainda conserva um tipo de duelo hoje em dia, que é o duelo da fala, duelo de ter razão, o duelo de convencimento, né? Uma coisa é quando eu estou conversando com alguém, fazendo uma negociação para se chegar a um acordo. A outra coisa é quando eu quero que a outra pessoa, eu quero provar que o outro está errado por orgulho e vaidade. Isso é completamente diferente, isso é outra coisa. E é aí que muitas vezes a gente cai no equívoco, a gente permite que o orgulho e a vaidade, né, eles dominem, eles tomem conta, e a gente acaba perecendo, não o corpo físico, mas perecendo a oportunidade do nosso progresso, da nossa evolução.
perecendo na oportunidade que Deus nos concedeu de crescimento, de desenvolvimento. Então a gente precisa estar atento, tomar cuidado aonde que nós estamos duelando, né? Porque, por exemplo, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, aí eu contra-argumento para provar que eu tenho razão e provar que o outro está errado. Isso é uma espécie de duelo, né? Às vezes eu só quero explicar para o outro o meu ponto de vista, né? A maneira como eu enxerguei, a maneira como eu vi, a maneira como eu avaliei ou como eu julguei a situação. Mas muitas vezes o que eu quero mesmo é provar que eu estou certo. Muitas vezes o que eu quero mesmo é provar que o outro está errado. Eu quero ter o prazer do outro entender que ele estava errado. Então esse é o tipo de duelo hoje mais comum que a gente faz, né? É, Isso, infelizmente, nos últimos anos, né, vai tomando outras proporções, por exemplo, com discussões relacionadas ao meio ambiente, à preservação do planeta, à política, ao financeiro, à educação, à religião. Então, a gente tem muitas polarizações hoje em dia que provocam verdadeiros duelos, né, para ver com quem está a razão, até que o outro seja levado a uma situação de completamente equívoco, erro, né, e que ele sofra com a humilhação de estar errado. Então a gente precisa cuidar disso, estar atento a isso, né? O quanto que a gente está fazendo isso com pessoas da nossa família, o quanto nós estamos fazendo isso com pessoas do nosso trabalho, pessoas do nosso relacionamento, né? O quanto que a gente realmente continua na arte do duelo, não mais para tirar a vida, não mais para destruir o corpo físico de alguém, mas destruir a moral, né? Destruir os valores, destruir a autoestima do outro, né? Muitas vezes a gente consegue provocar no outro uma baixa na sua autoestima. É claro que todos nós somos responsáveis por manter a nossa autoestima pela fé, pela confiança, pela autovalorização. São coisas importantes que dependem de nós. Alguém pode tentar me ofender, mas essa ofensa ela só se concretiza se eu der munição, alimento, né, energia a essa ofensa. Se eu aceitar que o outro tem razão na fala dele, se eu me permitir ofender com aquilo. É claro que a gente tem que cuidar para que as pessoas não ofendam umas às outras gratuitamente, através da educação, através até mesmo de leis, né, que possam, de alguma maneira, nos instruir e nos ajudar a regular algumas coisas. Mas, quando eu torno, né, por exemplo, absurda uma determinada colocação, uma determinada fala, quando eu digo que determinadas palavras, determinadas entonações, determinados gestos, eles devem ser eliminados, eu tenho que tomar cuidado. Se eu realmente estou limitando, né, o comportamento do outro, a atitude do outro, ou se eu realmente estou ajudando num processo de evolução, de criação, né, de regras, de hábitos que realmente possam contribuir com a sociedade de alguma forma. Então, voltando um pouco mais aqui para o tema do duelo, muitas vezes a gente está duelando, como eu já falei antes, por simples orgulho, né? Por simples vaidade de querer ter razão, né? De querer provar que eu tenho razão. Então, vamos ver o que, que os espíritos, né, falam para Kardec sobre isso através do Livro dos Espíritos. Vamos lá. A primeira pergunta, que é a 757, desculpa, Kardec perguntou assim: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? O que você acha? Se você tiver com o Livro dos Espíritos, já sabe a resposta, né? Você deve estar olhando aí. Mas se você não está com o Livro dos Espíritos e não lembra a resposta, o que será que você acha? Pensa um pouquinho, né? Será que duelar é um caso de legítima defesa? Vamos pensar o seguinte: eu tive um desentendimento com um vizinho meu por conta de, sei lá, uma vaca que atravessou a minha cerca, destruiu a minha cerca e comeu minha plantação ali de alface, ok? É, e aí, de repente, eu começo a brigar com meu vizinho, que foi um absurdo, que ele tem que me indenizar, porque ele tem que consertar a cerca, porque ele tem que me indenizar o que a vaca comeu, e ele acha que não, que é um absurdo, que eu que tinha que ter uma cerca mais forte, para começa essa disputa, e de repente eu falo, eu te chamo para um duelo, e o outro aceita. E aí os dois aceitam um duelo. Aí nós dois vamos combinar um local, uma hora, um dia, né? Quais são as armas que serão utilizadas. Vamos chamar alguém que possa, né, estar ali para avaliar que as condições são iguais. E vamos, numa disputa, ver quem é mais forte através de um duelo.
Será que isso é um caso de legítima defesa? O que será que os espíritos falam sobre isso, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos foram bem taxativos e falaram o seguinte: não, isso é um assassínio, é um assassinato, é um costume absurdo, digno dos bárbaros, né? Aquelas pessoas que não conheciam nenhuma regra de convivência mais justa e adequada. Então, os espíritos colocam o seguinte: como uma civilização mais adiantada, mais moralizada, o homem vai compreender que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Olha que legal, tipo, ridículo os combates como o juízo de Deus. Então, quando há um combate em nome de Deus, né? Vamos fazer isso porque Deus quer que a gente faça. Isso é ridículo. Né? Onde é que Deus está falando isso? Onde é que Deus quer que um ser humano elimine outro ser humano por conta de quê? Né? Então, assim, Deus jamais iria querer isso. Né? Nós cometemos já muitas e muitas e muitas injustiças ao longo da nossa história, ao longo da humanidade, né? Com assassinato de pessoas inocentes em nome de Deus. Então, é um costume absurdo, bárbaro. Então, se a gente for pensar quantas vezes a gente duela com as pessoas por conta de orgulho e vaidade, não para a busca de um entendimento, é um costume bárbaro. Eu estou agindo como um homem primitivo, bárbaro, né? E não mais como um homem uma mulher, um homem, né? Um espírito encarnado num planeta de provas e expiações. É como se eu estivesse no mundo primitivo. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? O quanto que eu ainda carrego dentro de mim hábitos, né? Daquele que seria um homem ainda de costumes bárbaros, ok? E aí Kardec faz uma outra pergunta aqui para os espíritos. Ele pergunta o seguinte: poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? Ou seja, eu posso considerar um assassinato, uma morte, né? Por parte daquele que sabe a sua fraqueza, né? E ainda assim aceita o duelo. Eu sei que vou morrer, eu sei que eu não tenho essa habilidade. Eu aceito um duelo. Isso também é uma forma, né? Aí seria de suicídio, de assassinato, ou não? Realmente é uma demonstração de força, de coragem, de fé que eu vá para esse duelo, né? A gente tem que pensar que muitas pessoas têm uma fé que elas falam o seguinte: se Deus estiver comigo, eu não vou perecer. Se Deus estiver comigo, nada vai me acontecer. Se Deus estiver comigo, eu não vou morrer. Eu me coloco em riscos, eu me coloco em situações de morte quase certa. Então, assim, qual é o benefício de eu ter aquela atitude, de eu ter aquela ação? Que benefício real eu tenho ali? Né? É, Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Né? E eles são bem taxativos. A resposta é curtinha. É uma forma de suicídio, é um suicídio. Quando eu me coloco, né, numa atitude de duelo, sabendo que eu vou perder, eu estou aceitando as consequências de suicídio. E aí, gente, eu vou puxar um pouco aqui uma questão que é o seguinte: quando eu sei que determinadas coisas me fazem mal e eu continuo fazendo o consumo dessas coisas, isso não é uma forma de suicídio? É uma forma de que eu estou destruindo o meu corpo de forma antecipada? Né? Quando eu permito que o meu corpo se permaneça doente, eu não trato de curá-lo, eu não estou, não é uma forma de suicídio, de antecipar o perecer do meu corpo físico, né? Só para a gente refletir aí, né? Kardec tem outro tema, é outro estudo, né? Vamos voltar aqui, mas é só para uma provocação aí. Aí Kardec complementa essa pergunta, né? E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá um assassínio ou um suicídio, né? Então Kardec falou assim, tá, se uma pessoa que sabe das suas fraquezas, sabe que vai perder, sabe que vai perecer, sabe que vai morrer o corpo físico, ela aceita esse duelo, ela está cometendo um suicídio. Agora, e se as duas pessoas tiverem condições parecidas, semelhantes, iguais, né? Por exemplo, lutadores, né, que treinaram e sabem que têm condições parecidas e vão para um duelo, né? Sempre com esse objetivo, né, de tirar a vida do outro, enfim. Os espíritos também são bem taxativos nessa resposta. Eles colocam para a gente o seguinte: tanto um assassínio quanto um suicídio. Então, se as duas pessoas têm condições muito semelhantes, né, físicas, de técnica, de tudo, e elas vão para esse duelo e uma acaba tendo a sua vida retirada do corpo físico, um está cometendo suicídio e o outro está cometendo assassinato, ou seja, não há vitorioso.
ambos é, estão cometendo um ato contra as leis divinas, contra as leis naturais, onde um vai ter que carregar para o resto da sua vida que retirou a vida de uma pessoa, e o outro vai ter que carregar para o resto da sua vida que aceitou a retirada da sua própria vida, se colocou numa situação de perder a vida. Então, ambos vão ter que se corrigir diante da justiça divina, que é um processo natural, né? Onde, como eles atentaram contra o seu próprio corpo, eles vão perecer as dores, né? Um as dores da culpa, o outro as dores da morte prematura. Ambos vão carregar nas suas consciências, né, a dor e o sofrimento que causou ou que permitiu que fosse causado, ou que causou aqueles que ficaram enquanto eu partia. Ambos certamente terão marcas no seu perispírito que vão comprometer uma reencarnação próxima, futura. Então, assim, olha quantas consequências que nós temos desses atos, dessas atitudes. Por isso que a gente tem que pensar muito bem, né, naquilo que a gente faz, na maneira como a gente faz. E isso também vale, claro, para aquilo que a gente falou, né? Quando eu duelo verbalmente com alguém, que consequência eu trago para mim? Quando eu faço questão de provar que alguém está errado, mesmo que ele não esteja, mas só por uma questão de satisfação pessoal, de orgulho e vaidade, o quanto que aquilo vai impregnar no outro, né? É, é, consequências emocionais, psicológicas, né? De novo, o outro tem responsabilidade sobre o que acontece com ele. E eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. Então, se eu cometo um ato de tentar humilhar alguém, eu sou responsável por isso. E o outro será responsável por se permitir ser humilhado ou não. E quando eu falo não permitir ser humilhado, não é a devolutiva, a agressão, não é o embate, né? Mas ele é aceitar aquilo, se permitir abalar emocionalmente, psicologicamente. É claro que isso não é tão fácil, né? Eu ainda me abalo com determinadas coisas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Isso é normal, somos seres humanos. Ainda não estamos num planeta de regeneração, estamos caminhando, mas não chegamos lá ainda. Então, durante esse processo, a gente ainda sofre, ainda se permite, né, ser maltratado de algumas formas. Mas quanto mais eu busco o meu entendimento, quanto mais eu busco o meu progresso, a tendência é que eu vá ganhando uma compreensão melhor de tudo aquilo que me afeta. Então vamos aqui para outra pergunta de Kardec. Aliás, aqui é um comentário de Kardec. Kardec ele coloca o seguinte: em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa de duas formas. A primeira, porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Ou seja, os dois duelistas eles estão indo lá para tirar a vida do outro, né? E segundo, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Então, imagina o seguinte: quando eu vou para um duelo, eu estou disposto a ser um assassino ou um suicida. No momento nenhum eu estou disposto a ser uma pessoa melhor, uma pessoa de bem. Estou disposto a ser um assassino ou suicida. Pensa bem sobre isso, né? Quando eu entro num duelo, quando eu entro numa disputa com alguém, eu estou disposto a ser a pessoa que vai humilhar ou que será humilhado, né? Numa disputa verbal. Então, muitas vezes, eu preciso buscar o caminho da paz, o caminho da compreensão, o caminho do perdão, né? Eu preciso tentar buscar um caminho que leve a humanidade para um caminho melhor. E muitas vezes, talvez algumas pessoas até discordem de mim, existe uma frase que assim, às vezes eu prefiro ter paz a ter razão. Então, às vezes, o que eu vou perder da minha paz, o que eu vou perder da minha energia para tentar provar para o outro que eu tenho razão, não compensa o fato de provar para o outro que eu tenho razão. Porque é o seguinte, digamos que alguém falou mal de mim. Se essa pessoa está certa e tem razão, ela está certa e tem razão. Por que eu vou me ofender com isso? Agora, se a pessoa não está certa e não tem razão, ela está errada. Por que eu vou me ofender com isso? Esse é um exercício constante que eu faço, tá? Confesso a vocês que eu ainda não consegui chegar nessa luz total. Mas é um exercício constante, né? De pensar o seguinte: se a pessoa está certa, eu não tenho por que me ofender. Se ela está errada, eu não tenho por que me ofender. Agora, quando a pessoa fala mal de mim para outras pessoas, o que mais me preocupa, né?
Quando a gente fala assim, a pessoa falou mal de mim para outras pessoas, ela está comprometendo a minha honra, a minha dignidade, não sei o quê. Então eu estou preocupado com o quê? Com a vaidade, com o orgulho das pessoas não considerarem a minha honra, a minha dignidade, né? Eu preciso agir em paz com o meu coração. Se eu acho que eu tenho que argumentar, mostrar ou falar para alguém ou para alguma coisa ou para algum lugar que aquilo não é verdadeiro, que eu faça o meu papel, mas que eu evite a todo custo o duelo, simplesmente por orgulho e vaidade para provar quem é que tem razão diante daquela situação. Tem que evitar isso a todo custo, né? Isso, gente, é um processo bem difícil. Vamos lá, para outra pergunta. Tem mais uma aqui, mais duas. 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que conhecendo. Ih, não, gente, desculpa, aqui ficou errado. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, agora tá certo. 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Qual o valor disso? O que significa, né? O ponto de honra? Porque, assim, o que os duelistas sempre argumentam é que eles estão duelando para manter a sua honra, para garantir a sua honra. Mas o que significa esse ponto de honra, né? Qual o valor que isso significa? Não, qual o valor que isso tem? E os espíritos também, sempre muito diretos, responderam o seguinte para Kardec: orgulho e vaidade, a dupla chaga da humanidade. Pessoal, muitas vezes a gente pensa, a gente imagina que não somos orgulhosos, que não somos vaidosos. A gente muitas vezes imagina que o fato de eu não fazer o mal, eu sou uma pessoa do bem, quando a gente entende que não fazer o mal, não fazer o bem também é uma forma de permitir que o mal aconteça. Muitas vezes eu assumo posturas de neutralidade diante da sociedade, do mundo, que não provocam o bem. Então a minha neutralidade permita que o mal aconteça, que o mal se expanda, que o mal cresça, né? Então, diante desse cenário, diante dessa situação, o que a gente realmente pode e deve fazer diante da realidade do mundo? É assumir uma postura de contribuição, assumir uma postura de caridade mesmo, de amor ao próximo, assumir uma postura de autovigilância, de autooração, de um olhar para dentro, me perguntando qual é o meu papel nesse planeta, qual é o meu papel nessa encarnação, qual é a minha missão, o que eu devo fazer, o que eu vim fazer aqui. Essas são as perguntas principais que a gente sempre deve se fazer. E aí, Kardec ainda complementa aqui, né, com uma outra pergunta, que ele coloca o seguinte: mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria uma covardia, for uma covardia? Nós comentamos isso um pouco antes, né? Muitas vezes o que a gente chama de covardia, na verdade, é só um orgulho, uma vaidade disfarçada, né? Então, os espíritos responderam o seguinte: isso depende dos usos e costumes, né? Cada país, cada século, cada época tem esse respeito, um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados na moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres. Olha que interessante essa frase, hein? O verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres. E que não é matando nem se deixando matar que vão reparar algum agravo. Então, os espíritos colocam o seguinte: se você está preocupado com a sua honra, seja uma pessoa honrada do ponto de vista espiritual. E o que é essa pessoa honrada do ponto de vista espiritual? É a pessoa que perdoa, que ama, que pratica caridade, que é solidária, que é benevolente, que é indulgente, né? Então, quando a gente pega essas características que estão no próprio Evangelho, né, a benevolência, a indulgência, o perdão, o amor, a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo, quando a gente pega essas características, quando nós conseguimos praticar essas competências, vamos colocar assim, esses comportamentos, né? Essas atitudes em plenitude, aí sim nós teremos honra. Mas por enquanto, gente, tendo atitudes ainda egoístas, tendo atitudes egocêntricas, vaidosas, orgulhosas,
nos ofendendo com pequenezas ainda de um planeta imperfeito, ainda muito materialista, muito avaliado, né, que se dá muito valor aos bens materiais, é, a gente já tem muitas desonras, né? Porque a gente não consegue viver em plenitude as leis de Deus, as leis morais. A gente não consegue viver em plenitude aquilo que os espíritos trouxeram para a gente de revelação de moralidade. Então, assim, se eu quero ser uma pessoa honrada de verdade, eu preciso viver a moral do Cristo no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Então, vamos ver aqui, Kardec, ele faz um comentário sobre isso, né? Ele coloca o seguinte: há mais grandeza e verdadeira honra, ou seja, existe mais grandeza e uma honra verdadeira em confessar-se culpado o homem que cometeu falta, né, a pessoa que cometeu falta, ou em perdoar se do seu lado esteja a razão, e em qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não podem atingir. Então, você consegue desprezar todos os insultos que as pessoas fazem? Você consegue perdoar as pessoas quando você tem razão de algo e a pessoa não reconhece e faz uma tentativa de ofensa? Quando você se ofende, você consegue perdoar? Você consegue confessar-se culpado se você realmente cometeu um erro e pedir desculpa para o outro? São valores muito importantes, muito nobres e que realmente trazem honra para o nosso espírito, para a nossa existência. Gente, foi um prazer enorme trazer esse tema para vocês. Foi um prazer enorme falar desse assunto com vocês. Eu sou o principal beneficiário, né? Porque eu tenho que estudar, tenho que ler os assuntos, refletir sobre esses assuntos. Então, assim, muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo até aqui. Podem comentar, né? É sempre uma satisfação muito grande falar sobre os temas do Livro dos Espíritos. Então, fiquem com Deus, que a paz de Jesus possa estar no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.